Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Camila e eu venho hoje aqui ministrar uma aula para vocês de equações diferenciais. O tema da nossa aula de hoje será equações diferenciais de primeira ordem, exemplo e formulação de equações diferenciais. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai definir o que é uma equação diferencial, vou fornecer para vocês alguns exemplos e a partir desses exemplos montar equações diferenciais e também a gente vai aprender algumas classificaçõezinhas de equações diferenciais. Mas não se preocupem, tá? O nome parece assim meio difícil e tal, meio assustador, não se preocupem que vai ser bem tranquilo. A prof preparou um material para vocês assim que é excelente, assim, tá bem explicadinho, tá bem passo a passo e vocês vão acompanhando comigo, não esqueçam de pegar o livro lá, fazendo anotações, coloquem aquele post-it lá que sempre ajuda, tá bom? Então vamos começar lá então com equações diferenciais, né? O que a gente entende de equações diferenciais? Primeiro eu quero começar com vocês com alguns exemplos, olhem só o que eu trouxe. Então equações diferenciais são aplicadas em inúmeras áreas do conhecimento, pois referem-se às equações que descrevem taxas de variações. Bem, mas o que é a taxa de variações? Nada mais é do que a variação de alguma coisa em relação a um determinado objeto, ao tempo, à posição, é a variação de alguma coisa em função de uma outra variável, tá? Um exemplo bem prático disso é a velocidade. Velocidade é taxa de variação. Ou seja, velocidade é a variação do deslocamento da distância em função do tempo. Tá vendo? Deslocamento em função de uma outra variável. Isso é taxa de variação. Outro exemplo bem prático é a aceleração. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em função do tempo. Variação de velocidade em função do tempo, tá? Então, taxa de variação nada mais é do que a variação de alguma coisa em função de uma outra variável que estejam ligados, né? Que estejam conversando. Bem, visto isso, então agora a gente já pode começar a pensar o que é uma equação diferencial. Ah, mas antes disso, deixa eu lembrar vocês. Olha só, lá no cálculo 1, lembra no cálculo 1? Taxa de variação no cálculo 1 a gente calculava como? Utilizando, pensem, derivadas, exatamente. Então, aqui nas equações diferenciais, a gente vai utilizar muito derivadas, tá? Então, vamos começar definindo o que é uma equação diferencial. Eu trouxe alguns exemplos antes. Equações diferenciais a gente pode trabalhar na economia. Então, olha só, na economia, nós temos como exemplo as taxas de juros, tá? Então, o cálculo das taxas de juros geralmente são calculadas com equações diferenciais. Na engenharia elétrica, olha aqui o que eu trouxe para vocês, um circuito, né? Um circuito elétrico, muito utilizado também. Esse é só um exemplo, né, da engenharia elétrica. Na psicologia, olha só, quem diria, né, que psicologia teria exemplo?